Olá, seja muito bem-vindo. Começamos aqui mais um programa Lar e Família, que nesse dia tem um motivo muito, mas muito especial. Homenagear nossas mães, essas mulheres lindas, guerreiras, determinadas, mulheres capazes de viver toda uma vida em função de seus filhos, de sua família. Para você, querida mulher, querida mãe, que nós preparamos esse lindo programa. E eu quero, nesse momento, mandar um lindo e forte beijo para minha mãe, Dona Eliette. E esse beijo que eu dou para minha mãe, ele é extensivo a todas as mães que nos acompanham nesse momento aqui na TV Novo Tempo. Olá, seja bem-vindo. O programa de hoje está muito especial, muito bonito, história linda que vocês vão conhecer. Mas eu também quero deixar aqui meu abraço carinhoso, meu beijo para minha mamãe querida, a Dona Tereza. Mamãe, eu te amo muito. E um beijo para todas vocês, mamães, que Deus as abençoe. Nós queremos, nesse momento, chamar a nossa convidada especial, né? A Kika, que veio estar conosco. Kika, por favor, vem aqui, vamos, se achegue aqui na nossa casa, é um prazer poder recebê-la. Obrigada. Você é muito bem-vinda aqui na nossa casa, aqui na Novo Tempo. Muito obrigada. Por favor, se assente. Muito obrigada. A Kika tem uma história linda, muito, mas muito linda. Uma história que vem da convivência com a sua mãe, a Dona Ana, que enfrentou desafios ao longo de toda a vida para cuidar, para educar, para manter os seus filhos. Tudo bem com você? Tudo. Hoje, tudo. Ah, que bom. Kika, conta aqui para os nossos amigos um pouquinho quem é você, quem é casada, tem filhos, como é que é a sua história um pouquinho? Sou casada, muito bem casada. Que Beijo, bom. marido. Posso dar um beijo? Pode dar um beijo pro Não, marido. um marido maravilhoso. Beijo, amor. Como é que é o nome dele? Carlos. Carlos. Tivemos 2 filhas, né? Mariana e Sabrina. Beijo, meus amores. E parte da minha vida está aí, né? Essa família maravilhosa que Deus formamos, instituída. Para chegar nessa família aí teve muita luta, né? Teve, né? Voltando à minha história, essa história não poderia ter acontecido. Entende? Por quê? Minha história foi uma história de muita dor e muito sofrimento, né? Junto com a minha mãezinha. Dona Ana, conta para nós um pouquinho quem é essa guerreira, o que aconteceu com vocês nessa fase da vida. Vamos mandar um beijo para Dona Ana, então, né? Um beijo, mãezinha, beijo, querida. Então, assim, né? Minha mãe ficou viúva muito nova, acho que uns 28 para 29 anos, minha mãe ficou viúva. E grávida de mim, de 3 meses, tá? E ficando mais 5 filhos. Então, a história... Daí já dá para a gente ter uma base do quanto foi difícil. Porque daí minha mãe saiu... Tem que ser muito resumido, mas minha mãe estava numa determinada cidade e foi para outra. E ficou alguns filhos para trás, né? Minha mãe foi embora, grávida de mim de 3 meses, e levando o meu irmão, que é mais velho que eu, 1 ano. E lá nessa cidade, foi onde eu nasci, tá? E lá começou a história da minha mãe. Né? Mas nós podemos parar um pouquinho aqui e pensar qual o sacrifício que essa mãe, a Dona Ana, teve que fazer para abrir mão dos filhos, deixar para trás os filhos maiores e levar o pequenininho e você na barriga para enfrentar um mundo que ela não conhecia. Sim. Né? Como que a sua mãe ficou nessa situação sem ter esses filhos junto com ela? Olha, eu creio hoje, né, na maturidade que temos, que a minha mãe sofreu muito. Primeiramente, sentimento de culpa. Lá na frente, tadinha, de ter deixado os filhos. Uma decisão difícil, Uma decisão difícil, mas de ter deixado os filhos. Né? Então, para ela, eu creio assim, que foi uma coisa que pesou durante muito tempo para ela. Coisa que amargou muito a vida dela, tá? E depois, lógico, os filhos foram crescendo, né? Cada um tomando o seu rumo,
a gente vai amadurecendo, fomos amadurecendo, todos se casaram, né? Então, aí depois que temos os filhos, né? Depois que a gente passa a ser pai e mãe, aí a gente começa a ver o lado do pai e o lado da mãe de forma diferente. A gente não julga mais, né? A gente passa a olhar com amor e misericórdia, compaixão. Quais foram sabe? as marcas que essa mulher deixou na sua vida, naquele momento tão difícil de abrir mão de uns filhos para poder avançar com outros, pensando em como salvar a todos? Porque esse era o pensamento dela. Então, assim, veja bem, ela estava grávida de mim de 3 meses. Então, quando eu atingi a idade de 5, 6, 7 anos, que eu fui tomar consciência da situação que eu estava vivendo. Interessante, você quando saiu na barriga da mãe. Exatamente. Então, é difícil. Eu já peguei toda uma história lá na frente, com os meus irmãos longe, né? Então, eu não saberia responder claramente a respeito disso daí, entendeu? Porque eu já peguei toda uma história encaminhada. Quando você estava na adolescência e você olhava para trás, que marcas a sua mãe deixou na sua vida, então? Então, daí assim, uma marca assim, de coração, de muito sofrimento. Uma mulher que sofreu muito, tá? Primeiramente, a falta do meu pai, tá? Falta do meu pai. E depois, essa ausência de todo esse conjunto da família. Esse desmembramento da família foi muito forte. Uma carga muito pesada. Foi muito forte. Então, assim, o que eu trago da minha mãe, é isso. Nesse sabe? momento, você falou que vocês se mudaram, né, para uma Sim. outra cidade, Sim. para tentar a vida, né, Sim. de uma outra forma. Fomos para uma outra cidade. E você me disse nos bastidores que vocês passaram fome. Que situação foi essa? Em que momento? Gente, imagina. Me lembro assim, nós tínhamos um quarto, né? Eram 3 quartos, mas tínhamos apenas uma cama de casal. E dormíamos nessa cama. Eu, a minha mãe, o meu irmão e o outro menorzinho. 4 numa cama. E às vezes eu me lembro de eu falar para minha mãe assim: mãe, estou com fome. Vamos tomar água, deita de barriga para baixo, que a fome passa. Que a fome passa. Então, assim, foram momentos difíceis, né? Lembro do meu irmão, do Raimundo. Beijo, Raimundo. Beijo, meu irmão. Ele teve uma doença nas gengivas, né? Sangrava muito, escorbuto. Então, assim, a gente levantava de manhã, todos na mesma cama, mas o travesseiro dele sangrava muito a boca dele. Então, assim, foram momentos muito difíceis para minha mãe. Gente, hoje você sabe que eu estou aqui fazendo isso daqui de coração. Minha mãe vitoriosa. Mulher guerreira. Mãe enfrentou tudo isso. Sabe? Deixou marcas nela, sei, marcas. O que você acha, o que motivou toda essa raça, essa gana, essa coragem de enfrentar tudo para tentar criar, salvar e educar os filhos? O que você leva, o que motiva uma mulher a fazer tudo isso? Pastor, amor de mãe é amor eterno. O que é amor de mãe? Amor é um amor que suporta todas as coisas, enfrenta todas as coisas, sabe? Ainda que voltando um pouquinho, algumas coisas no passado nós, irmãos, não entendíamos. Os filhos não compreendiam. Os filhos não compreendiam. Mas como minha mãe foi? E nós ficamos, sabe? Então, existe todo ainda vamos dizer assim, ainda uma história desse passado. Mas a minha mãe, ela enfrentou, ela suportou. Ela podia ter não suportado. Ela podia ter desistido. tudo, né? Ela podia ter entregues
entregado, não aguento mais. Ficaram, vai todos para algum lugar, eu não suporto mais. Mas ela foi até o fim. Eu acho que os telespectadores aí, os nossos amigos, devem estar se perguntando, mas houve um reencontro de todos os irmãos, novamente? Então, aí é que tá. Lógico que houve. Hoje somos os 7 irmãos, mas somos uma célula só. Porque hoje nós nos vemos, nos encontramos. Gente, amados, é como se nada tivesse acontecido. Entende? Que benção. Sabe? A falta, sentimos ainda, por exemplo, outro dia alguém perguntou para mim assim, a respeito do pai. Pai. Como que eu vou falar? Eu não posso falar de alguém que eu não vi, que eu não toquei. Sabe? Mas que eu sinto profundamente dentro de mim, porque é meu pai. Entende? Quando você pensa na sua mãe, o que foi que você mais aprendeu com ela agora como mãe? O que ela mais te ensinou agora que você é mãe, que já é vó, não é? Sim, o que sou ela vó. mais te ensinou? O que ela mais te ensinou? O que agora você deu para a sua vida prática, para a sua vida real, para o dia a dia, agora, nesse dia de hoje? Lutar pelos filhos, lutar, trabalhar, sabe? Ensinar. Perseverança, não desanimar, ir em frente. Olha, eu acho que é o que a gente mais tem dentro da gente hoje. Olha, mãe, eu não sei qual é o seu desafio, né? Porque quando eu parei para escutar a história da Kika, né? Eu e a minha esposa, Tininha, a gente fica imaginando o que uma mãe é capaz de suportar. E, de repente, você está aí como mãe passando por um problema, uma luta, uma dificuldade emocional, uma dificuldade financeira, o abandono, às vezes, um marido que foi embora, ou um marido que morreu, que está lutando desesperadamente, parece que não tem mais solução. E o objetivo desse programa é que as mães percebam que ser mãe é desafiador mesmo. Não é simples, até porque vivemos num grande conflito. Mas você, mãe que nos assiste hoje, tenha esperança, vá em frente, lute, se apegue com Deus e Ele vai transformar o desafio da sua vida em ricas bênçãos. Agora, posso só fazer a perguntinha, Tininha? Aonde que Deus entra nessa história? Onde Deus entra nessa história? Deus sempre esteve na minha história. Só que eu não conhecia esse Deus da minha história. Inclusive, quando eu conheci... Posso falar rapidinho? Pode. Quando eu conheci a mensagem da palavra de Deus, eu tinha apenas curiosidade de conhecer algumas coisas para ver se aquilo passava no meu coração, porque eu tinha uma revolta muito grande com Deus, a verdade é essa. Por que que Deus levou o meu pai? As pessoas diziam assim, Deus Que quis idade assim... tinha seu pai? 33 anos. Muito jovem, não? Por que que Deus levou meu pai? A troco do quê? E outras coisas mais que entram, que agora não vem. Mas daí aquilo assim, foi tomando conta de mim. Quando eu conheci a mensagem, que Deus é amor. Que Deus sempre esteve ao lado dos meus irmãos. Deus sempre esteve comigo e com a minha mãe. Aquele pedido que a minha mãe fazia de madrugada, na beirada da cama lá. Meu Deus, por favor, não deixe nunca que meus filhos se tornem ladrões ou matem alguém. Por favor, guarde meus filhos, que eles nunca venham fazer uma coisa dessa. Então, isso aí foi uma coisa muito forte, entendeu? E hoje, quando a minha mãe conta isso, ela conta com lágrimas nos olhos. E ela olha para o céu e diz, Senhor, muito obrigado, porque meus 7 filhos deram homens e mulheres. Aí Entendeu? nós podemos ver que a oração de uma mãe tem um poder tremendo para transformar a vida de seus filhos, para ajudá-los. E nesse momento, que era o que eu queria falar agora há pouco, Sim, Tininha. eu queria dar assim, se eu pudesse dar um abraço muito especial na dona Ana e dizer para ela que ela foi uma guerreira, uma lutadora, e hoje ela tem aqui os frutos, um dos frutos, né? Que é a Kika contando a história da própria mãe que lutou tanto para manter vocês vivos e mantê-los no caminho certo, Com certeza. né? Sem desviar do certeza. caminho. Onde estão todos os seus irmãos? Quem são? Eu queria saber assim, que frutos deram todo esse sofrimento ao longo de uma vida inteira? Então,
Meus irmãos todos se casaram, né? Alguns moram em São José, uma irmã mora em São Paulo, que é onde a minha mãe está lá hoje, na casa da Bel, minha irmã, entendeu? E um mora em Minas, que é o que é mais velho que eu, 1 ano, que somos nós dois que saímos, eu saí na barriga e ele saiu junto com a minha Então, a mãe. dona Ana hoje está... Em São Paulo, Paulo, na ok. casa da Bel, minha irmã. Que idade ela tem agora? Hoje ela está com 83 anos. É. Então, você, a sua vida, de seus irmãos, é a realização, é o fruto de Sim. todo o sofrimento, Sim. lágrima, fome, tristeza, Sim. dor, sonhos de uma vida toda. Sim. Minha pergunta agora Sua é... pergunta, Tininha? Minha pergunta é a seguinte: quem é a mãe Kika? Depois de toda essa história, como você é como mãe? Ai, seria tão bom que as minhas filhas pudessem responder, né? Ai, mas eu sou uma mãe assim, né? Hoje não sou mais aquela mãe cuidadora, né? Que cuida, mas aquela mãe que ora, aquela mãe que tenta de alguma forma falar a respeito de algumas coisas que eu estou vendo. Filha, tá entendendo, né, filha? Entende? Sempre assim. Sabe? Mas assim, aquele cuidado, sabe? Principalmente na oração. Oro muito pelas minhas filhas. Oro muito pela célula que hoje Deus me deu. Que foi ainda a pergunta que o pastor fez. Sim. Onde é que Deus entrou na sua vida? Ele entrou toda essa verdade, sabe, do advento de Jesus, entrou na minha vida por volta de 22 anos para 23 anos, quando eu tomei a decisão de andar com Cristo, entendeu? Então, Ele fez toda essa diferença no conhecimento da palavra. A palavra modificou a minha vida, sabe? Ela me trouxe começo, meio e fim. E quem sabe lançou luz sobre toda essa história para que você tivesse como que sua visão descortinada para entender o grande conflito que queria destruir você. Não tenho dúvida. Ela esclareceu para mim pontos que eram completamente escuros, que me traziam revolta, me tornou leve. Olha que Se você que benção. está nos assistindo, de repente tem pontos na sua vida que está obscuro, que causa revolta, que você diz assim, eu não consigo entender, não consigo compreender. Olha que dica interessante, a palavra de Deus, o conhecimento da verdade trouxe luz não só sobre a vida dela, mas sobre o passado, de forma tal que ela compreendesse quem ela era e para onde ela poderia caminhar. Como mãe, olhando para a história da dona Ana com você, olhando para a sua história com as suas filhas, nos responda uma pergunta. Na sua perspectiva, na sua visão, qual é assim, o maior desafio da maternidade? Qual o maior desafio da maternidade? Preparar os filhos, caráter, sabe? Caráter. Preparar o caráter dos filhos para servir aqui na terra e para a eternidade. Que coisa Caráter. fantástica. Caráter. Eu acredito que essa história da sua mãe, você deve ter contado para suas filhas muitas vezes, Conto né? algumas E coisas. com certeza esse é o maior exemplo de um caráter moldado, né? E que tenaz ali para vencer e chegar onde chegou e você ter uma família hoje feliz. Glória né? a Deus. Então, deixe uma mensagem para sua mãe, né? Nesse Dia das Mães. Com certeza. Né? Com certeza. Eu deixo para minha mãe o meu carinho, mãezinha, minha gratidão, sabe? Embora eu já tenha errado, às vezes, por quê? Por quê? Hoje até que aqui diante das câmeras eu peço a senhora me perdoa. Sei que o senhor já me perdoou, mas eu quero dizer à senhora, minha mãe, que eu amo a senhora. E que hoje, quando eu olho para o passado, vejo a senhora como uma guerreira, uma pessoa que venceu, mãe. A senhora venceu. Jesus deu a vitória para a senhora. A senhora, mãe, é uma vitoriosa em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom. Veja, essas mesmas vitórias que a dona Ana recebeu,
que foi extensiva a Kika, e depois as filhas, e agora aos netinhos ou netinhas? 2 netinhos. Dois meninos? 2 meninos. Nós também temos 2 netinhos. Oxe, É coisa linda, coisa linda. Essas vitórias Deus quer dar para todos. Não quer dar para a dona Ana e para a Kika. Ele quer dar para a Maria, para a Antônia, para a Francisca, para você, Melissa, para você que está me escutando, nos ouvindo. Deus quer derramar sobre você essas mesmas bênçãos, caso você tome poderosamente as mãos do Senhor. Os desafios que você enfrenta, todo mundo pode enfrentar. Só são diferentes, as famílias são diferentes. Mas você pode, no Senhor, alcançar as vitórias e depois que passar 80 anos, 70 anos, olhar para trás e ver o que Deus realizou na sua vida. Quando a sua mãe olha para trás, o que ela geralmente comenta? Assim, olha, eu vejo que Deus fez isso, fez aquilo outro. O que será que ela diz para vocês ou pensa quando Então, olha para o passado? Ela agradece muito essa proteção de ver os filhos hoje, né? Todos aí, né? Sem não ter acontecido com eles aquilo que ela tinha o temor, sabe? De serem homens e mulheres de caráter. Que bênção, Sabe? que bênção. Tininha, o tempo é curto, né, Tininha? Para a gente Acabou. falar tanto tempo sobre a mãe, essa guerreira, essa mulher maravilhosa. Esse momento eu quero ter um particular com as mães, até com os filhos também. Aham. E quero pedir que a Tininha fique com você, converse Ok. um pouco mais. E daqui a pouquinho eu já volto. Então, Tá bom? Que história fantástica, que história linda, que história maravilhosa. Mas é uma história difícil, é uma história de luta, é uma história de dramas, é uma história de sucesso quando olhamos agora. Mas no passado, muitas vezes nós não conseguimos entender e compreender. Eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei qual é o seu drama, não sei qual que é a sua dor. Mas mãe, deixa eu falar uma coisa para você. O maior dos monarcas, o maior dos governantes, o homem mais poderoso do mundo, ou a mulher mais poderosa do mundo, ele é pequeno diante de uma mãe que se põe a lutar, que se põe a trabalhar, que se dispõe a entregar-se à fome, ao frio, às intempéries da vida, às intempéries emocionais, para dar ao seu filho a possibilidade de um futuro melhor. Os anjos não têm esse privilégio. Você tem esse privilégio de poder continuar compartilhando o dom da vida que Deus deu, a possibilidade a você, mulher, esse ser especial criado pelo Senhor, tão especial que é capaz de carregar dentro de si a semente da vida, partilhá-la e avançar. Por outro lado, a sua obra, mãe, é para toda a eternidade. A sua obra não é para esse momento, como bem disse a Kika. Não, não, não. O plano de Deus é que os seus filhos, que os seus netos, motivados pelo seu exemplo, por sua luta, por sua garra, por sua determinação, por sua paciência, pelo seu amor, ele possa avançar para a eternidade. Formar um bom homem é fundamental para esse mundo, mas não é tudo. A sua tarefa como mãe é reger uma vida capaz de suportar as lutas desse mundo, ser vitorioso, vitorioso sobre o pecado, no poder e no amor do nosso Deus. Você, mãe, é um instrumento de Deus poderoso, sabe? Você é o instrumento mais poderoso que Deus pode ter. A Tininha disse uma coisa interessante que eu quero repetir para você. Depois do amor de Deus, o maior poder que o universo conhece é a oração de mãe. A sua oração, nas lágrimas, na alegria, no esconderijo do quarto, a sua oração por um filho rebelde, por um filho que se foi, por um filho que abandonou os caminhos do bem, por um filho que abandonou os caminhos da verdade. A sua oração deve continuar, continuar e continuar. Esses dias agora, uma senhora me procurou e disse: pastor, minha mãe orou por mim 38 anos. E depois que ela morreu, felizmente ou infelizmente, a sua oração foi atendida. Ela não viu nessa vida, mas na eternidade eu quero ter a alegria de abraçar a minha mãe como cumprimento, como a resposta para as suas
para as suas orações. Sabe, mãe, você é a mão de Deus. A mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. É para você que deixamos o nosso carinho, a nossa homenagem, o nosso amor, a nossa dedicação. Depois de Deus, nada é mais forte, nada é mais poderoso para o bem, para a criação de discípulos, para a criação de homens capazes de avançar pregando a verdade a partir da sua vida, do seu amor, da sua entrega. Eu queria, nesse momento, pedir a você que você curvasse a sua fronte, chorando ou sorrindo, e que você entregue o seu coração. E o Senhor vai falar com você nesse momento. Querido Deus que está nos céus, mas também está conosco, nós somos gratos por teu amor e pelo teu cuidado. Nós queremos agradecer por nossas queridas mães, mulheres guerreiras, mulheres com muita cultura, pouca cultura, mulheres que têm graduação, pós-graduação, mulheres que são iletradas, mulheres que têm muita saúde, mulheres que muitas vezes têm uma saúde débil e fraca ao longo de toda uma vida, mas mulheres que estão dispostas a amar, a entregar-se, a viver e, se preciso for, morrer pelo filho. Pai de amor, toma essas nossas queridas mulheres guerreiras e vitoriosas mães em tuas mãos e dá-las a certeza do teu amor e do teu cuidado e de que a sua vida valeu a pena. Agradecemos por elas, em nome de Jesus. Amém. Queridas mães, o nosso abraço. Deus abençoe você. Nos encontramos no próximo programa Lar e Família. Um programa da nossa família para a sua família. Um forte abraço. Feliz Dia das Mães.